Lição de número 12, o Espírito Santo. Referência bíblica. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, que estará convosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, e o verso de número 18. Verdade em ação. A vida cristã é possível porque Deus não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito para estar conosco e habitar em nós, dando-nos tudo o que precisamos para crescer e frutificar em sua presença. Quando nós analisamos a história do cristianismo, nós percebemos que a nossa fé tem permanecido de pé mesmo diante das mais afrontosas batalhas que já enfrentou. O cristianismo sobreviveu à perseguição do Império Romano, perseguição de imperadores, a perseguição de outras religiões, sobreviveu a todas as mudanças significativas da história, como, por exemplo, o modernismo, e tem, inclusive, permanecido de pé diante do pós-modernismo. O que será que tem feito? O que aconteceu? Qual o motivo pelo qual os cristãos permanecerem com as suas convicções e a Igreja de Jesus Cristo, depois de quase 2000 anos da ascensão do Senhor, permanecer em oração, crendo na palavra de Deus e buscando a salvação unicamente pela fé em Jesus? Sem dúvida alguma, o que garante a segurança de salvação dos cristãos, a nossa permanência na fé, a nossa frutificação espiritual e a vitalidade que ainda pode ser encontrada na igreja, mesmo depois de tantos anos de cristianismo, é a divina provisão do Espírito Santo que foi dado a nós para não nos deixar órfãos. Ao enviar a nós o Espírito Santo, Deus garantiu que a palavra da pregação pudesse ser acolhida no nosso coração e pelo poder do seu divino Espírito, os cristãos pudessem desenvolver a sua maturidade cristã e crescer para em tudo glorificar esse Deus maravilhoso que nos salvou e que se revelou a nós em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os cristãos creem que Deus é um só. Segundo Deuteronômio, capítulo 6, o verso de número 4, a Escritura Sagrada diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ao longo da Escritura, contudo, nós percebemos que a unidade de Deus ela é plural e que nessa essência divina que os cristãos adoram como sendo Deus, existem três pessoas distintas e coexistentes. Na economia divina, Deus Pai é o Criador de todas as coisas, Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Redentor, aquele que foi enviado pelo Pai para morrer na cruz do Calvário por nós e nos garantir a salvação eterna. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Espírito, que nós estudaremos nessa lição, o Espírito Santo, é aquele que foi enviado por Deus pela intercessão de Jesus, aquele que procede de Deus para poder habitar conosco para sempre. Graças ao ministério do Espírito Santo, a igreja não tem sucumbido diante das batalhas e das adversidades, e a verdade revelada na pessoa de Cristo e pela Escritura Sagrada tem sido preservada por séculos de cristianismo e através da vida e da prática religiosa de milhões de cristãos em todo o mundo. A Bíblia Sagrada nos mostra a realidade da Trindade Divina e que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e como o Filho, em diversas passagens bíblicas. Uma delas, que eu considero a passagem bíblica mais importante para nós estudarmos isso, em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, nós lemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai até o profeta João Batista e ele se submete ao batismo de João. E ao sair das águas, a Escritura Sagrada diz que o Espírito Santo desceu até ele na forma corpórea de uma pomba e que dos altos céus se ouviu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Nessa passagem bíblica,
fica muito claro para nós a existência de 3 pessoas divinas dentro da economia divina. O Pai, que dos céus fala com o Filho, o Espírito, que desce ao Filho após este se submeter ao batismo em águas, e ao Filho, que se fez carne para nos trazer a salvação. Além disso, nós temos, ao longo do Novo Testamento, diversas passagens que associam o Espírito Santo, ora com Deus, porque ele é chamado de Espírito de Deus, e ora com Cristo, porque ele também é chamado de Espírito de Cristo. Com essas associações, nós percebemos a íntima ligação que essa pessoa divina, o Espírito Santo, tem com as outras pessoas da Trindade e que, por conta disso, eles partilham da mesma natureza divina. Por isso, a Igreja, na sua adoração, adora a Deus Pai, adora a Deus Filho e adora ao Deus Espírito, sem, contudo, estar adorando 3 deuses diferentes, mas um único Deus que se revelou dessa forma para a nossa salvação. Na revista, você vai poder encontrar diversas outras passagens bíblicas que referenciam a certeza que nós temos de que o Espírito Santo é Deus, assim como é o Pai, assim como é o Filho. É muito importante nós percebermos também que o Espírito Santo não é uma força. Muitos cristãos, eles têm falhado na sua comunhão com o Espírito Santo porque eles enxergam o Espírito Santo como um poder que vai promover neles alguns sentimentos, como arrepios, como pulos, como gritos de louvor, como explosões de adoração. Mas a Bíblia Sagrada nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que ele é um ser humano, mas ele possui traços de personalidade. Na Bíblia, nós vemos algumas citações de ações que ele faz que se assemelham com o ser pessoal. Ele fala, Atos capítulo 13, verso 1. Ele ajuda e intercede, Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele se entristece, Efésios capítulo 4, versículos 30. Ele procura ter comunhão conosco, segundo aos Coríntios capítulo 13 e o versículo 13. É ele que capacita os cristãos para testemunharem eficazmente do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 1 e o versículo de número 8. Todos esses versos nos fazem entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina e se nós reduzirmos a nossa compreensão dele a uma simples força, nós estamos desconstruindo tudo que a Bíblia revelou a respeito dele para o nosso coração. Embora a doutrina da Santa Trindade fique mais evidente nos textos bíblicos do Novo Testamento, nós percebemos a ação do Espírito Santo e a sua pluralidade com as outras pessoas da Trindade desde as páginas do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo 26, o versículo talvez mais famoso que nos revele isso, está escrito ali que Deus, ao se referir à criação do homem, ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós vemos ali que Deus fala no plural, e embora alguns comentaristas entendam que a forma plural de falar era a maneira monárquica de se comunicar no mundo antigo, boa parte dos comentaristas cristãos, principalmente aqueles que seguem a ortodoxia, enxergam claramente que aqui é uma referência de mais do que uma pessoa declarando, está criando, o que é facilmente identificado para nós como as 3 pessoas da Trindade atuando ativamente ali na criação do ser humano. No Antigo Testamento, o ministério do Espírito também é muito evidente. Foi ele que revelou e inspirou os artistas Bezalel e Aholiabe na construção dos itens do tabernáculo. Você vai ler isso em Êxodo capítulo 31. Você vai ver no ministério dos profetas e dos juízes diversas passagens bíblicas onde está escrito que o Espírito veio sobre ele e o Espírito se apoderou dele. Todas essas passagens nos mostram a ação do Espírito Santo, do Ruach, do sopro de Deus, capacitando homens e mulheres para que cumprissem as determinações do Eterno no plano divino que ele tem e teve desde o princípio de escolher e salvar um povo para ser seu. Ao longo do Antigo Testamento, nós veremos diversas passagens bíblicas ressaltando todas essas características do Espírito Santo e algumas delas, como no Salmo de número 139, associando e atribuindo ao Espírito Santo atributos típicos da deidade, como por exemplo,
quando o Espírito Santo é apresentado no Salmo 139 como sendo onipresente. Para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu me esconderei do teu Espírito? Nós vemos nesse Salmo diversas afirmações a respeito do Espírito Santo que ressaltam a sua divindade. Então essa leitura é muito importante para o seu aprendizado e para a sua experiência devocional também. Obviamente, é no Novo Testamento que a doutrina bíblica do Espírito Santo fica escancarada para nós. E ali nós vamos ver diversas passagens bíblicas que ressaltam para nós as ações do Espírito e a forma como ele atua para poder, desse modo, capacitar a igreja no cumprimento do grande plano de Deus. Em especial, no Evangelho de João, você vai observar no capítulo 14 e no capítulo 16 diversas afirmações da obra do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, nós somos apresentados a ele como sendo o outro Consolador, aquele que seria a continuidade de Cristo conosco. O Senhor Jesus Cristo haveria de voltar para o céu, mas o Espírito Santo permaneceria com os discípulos para estar com eles para sempre. E dessa maneira, nas palavras do próprio Jesus, eles não estariam órfãos. A presença do Espírito com eles e habitando dentro deles os capacitaria a suportarem a ausência de Cristo, porque Cristo estaria nos discípulos na pessoa do Espírito Santo. No capítulo 16, nós vemos a apresentação do ministério do Espírito Santo que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, e essas passagens ressaltam para a gente as ações também do Espírito Santo para conduzir a igreja a toda a verdade, para que ela preservasse o mistério da fé, para que os apóstolos redigissem o Novo Testamento, que seria a porção da Escritura que nortearia a vida comunitária da igreja, assim como a verdade que a igreja pregaria. Ao mesmo tempo, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, o Espírito Santo capacitando com poder os discípulos de Cristo para que eles espalhassem a boa notícia do Evangelho por todo o mundo antigo. Enquanto nós temos na vida, na morte e na ressurreição de Jesus a concretização do plano de salvação, nós vemos nos atos do Espírito Santo a concessão do dom do Espírito, que é a salvação pela graça, que ele revela ao coração dos homens, iluminando os eleitos de Deus para que creiam no Evangelho, se arrependam dos seus pecados e recebam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O Espírito Santo também tem uma participação bastante ativa naquele que é considerado o maior milagre do Novo Testamento, o milagre da encarnação. Nós lemos no Evangelho que o anjo Gabriel disse para Maria de que o Espírito Santo desceria sobre ela e a sombra do Altíssimo a encobriria, e o que nasceria dela seria chamado Santo. Então, nesse texto bíblico se evidencia que o Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre da Virgem pelo poder do Espírito Santo, e isso lhe deu, primeiro, a preservação do pecado que toda a humanidade trazia, e em segundo lugar, a possibilidade do infinito se fazer finito e o Verbo se fazer carne, para com isso revelar a glória de Deus para os homens. Essa é, sem dúvida nenhuma, a ação do Espírito Santo mais notável em todo o Novo Testamento, sucedida, obviamente, pela iluminação espiritual de pecadores que estão mortos em delitos e pecados, para que eles sejam regenerados pelo Espírito Santo e assim poderem crer em Cristo para a glória de Deus. O Espírito Santo é dado aos discípulos de Cristo no momento da sua conversão. Segundo nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 13, o Espírito Santo, ele é o selo e o penhor da nossa herança em Cristo Jesus. É o selo de propriedade de Deus nos cristãos. Todos aqueles que nasceram de novo pelo poder do Espírito e que foram regenerados têm a presença do Espírito como selo da possessão de Deus. Dessa forma, nós estamos sendo identificados por Deus como aqueles dentre os demais que pertencem a Ele e que, portanto, devem viver suas vidas para agradá-lo e para glorificá-lo. No mundo espiritual, o selo de propriedade de Deus nos distingue dos demais seres humanos, e no reino espiritual, a igreja e cada cristão individualmente é enxergado com essa marca de propriedade, e ali
se identifica que aquela pessoa foi comprada pelo sangue de Jesus e lavada dos seus pecados para caminhar na face da terra em novidade de vida. Então, no momento da conversão, nós recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. Sendo nós uma igreja pentecostal, nós entendemos que há uma distinção muito grande do selo do Espírito, que é a habitação do Espírito no cristão, com uma segunda experiência que deve ser vivida e reprisada ao longo da vida, que é a vida cheia do Espírito Santo. A primeira vez que essa experiência acontece, quando nós somos batizados com o Espírito Santo e não pelo Espírito, são duas experiências distintas, nós aprenderemos sobre ela na próxima aula, e que deve ser depois, uma vez que nós fomos cheios do Espírito a primeira vez, devemos buscar novos enchimentos ao longo de toda a nossa vida cristã, para servirmos ao Senhor no poder do Espírito, para dessa maneira glorificarmos o seu santo, bendito e maravilhoso nome. Na lição bíblica, nós elencamos aqui diversas passagens bíblicas que mostram a obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Eu vou ler, referenciar e, quando for oportuno, eu vou estar explicando para vocês cada uma delas. Então, segundo o que nós lemos aqui, o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos na redação das Escrituras Sagradas, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela foi escrita pela inspiração do Espírito Santo. Ele ilumina o homem para a salvação. João 16, verso 8. Ninguém chegará à fé, ninguém, sem que o Espírito Santo primeiro o vivifique e o ilumine para compreender o mistério do Evangelho e a verdade da fé. Ele regenera o homem pela palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5. Para que o homem morto em delitos e pecados possa crer no Evangelho, o Espírito Santo primeiro opera o milagre da regeneração em seu coração pelo poder da palavra de Deus. Ele sela o homem para o dia da redenção. Todos que foram iluminados pelo Espírito Santo e se converteram a Cristo, recebem o Espírito como selo espiritual, que é o penhor da nossa herança em Deus. O Espírito Santo está conosco como uma forma de Deus deixar para nós essa verdade. Eu vou voltar para buscar aquilo que me pertence. Eu e você pertencemos a Ele. Ele conduz o homem e a humanidade, a igreja, obviamente, a toda a verdade. João, capítulo 16, verso 13. Todo aprendizado espiritual e todo o caminho do homem em direção à verdade revelada por Deus e à verdade que é o próprio Deus na pessoa de Cristo, acontece pela ação soberana do Espírito Santo. Ele conduz as missões cristãs. Atos, capítulo 13, verso 4. Todos os movimentos da igreja em prol da evangelização dos perdidos acontece pela direção e pela condução gloriosa e soberana do Espírito. Ele separa obreiros para o serviço cristão. Todos aqueles que legitimamente foram vocacionados por Deus para o santo ministério passam por essa experiência mediante a ação do Espírito Santo. Ele conduz a igreja no entendimento da vontade de Deus. Diante dos diversos dilemas que a igreja enfrentou ao longo da história e que ainda enfrentará até Cristo voltar, o Espírito Santo vai ser aquele que dará sabedoria à igreja, para que ela consiga ter discernimento espiritual para, em cada circunstância, glorificar o Deus que nos salvou. Ele intercede pelos crentes. Romanos capítulo 8, verso 27. Eu estou de pé, e você está de pé também, porque o Espírito Santo intercede por cada um de nós. Ele distribui dons espirituais para a igreja. Hebreus capítulo 2, verso 4. O Espírito Santo adorna a noiva de Cristo para que essa possa se encontrar com Deus, capacitada e habilitada para toda boa obra. Vem dele os dons carismáticos e os dons de serviço que nós utilizamos para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Ele santifica os cristãos e a igreja coletivamente, segundo os Coríntios 13, verso 8. Toda santa inclinação que nós temos em obedecer a Deus e fazer a vontade dele acontece pela ação invisível e interior do Espírito Santo no nosso coração. Ele dá poder aos crentes para serem testemunhas de Jesus.
A capacitação que faz com que a igreja pregue com poder o evangelho acontece, segundo Atos 1, verso 8, pelo poder do Espírito Santo que atua sobre ela. Nós da Igreja Pentecostal Reformada carregamos conosco o DNA do movimento pentecostal e enfatizamos em nossas reuniões e em nossa prática religiosa uma vida evangélica cheia do Espírito Santo. Desejamos glorificar a Deus como todo bom reformado, mas entendemos que para que isso seja possível, o Espírito Santo, ele é aquele a quem buscamos e a quem desenvolvemos comunhão para, capacitados por ele, termos sabedoria divina, santificação na vida e humildade no coração, para aprendermos a Escritura, praticarmos os seus ensinos e partilharmos a verdade a toda criatura. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida cheia do Espírito Santo e certamente você vai ser muito edificado com o aprendizado que vai ser adquirido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.